Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que deixa muito pai e mãe de cabelo arrepiado, que são as mordidas. Mordida é um assunto que é chato tanto para a criança que está mordendo, quanto para a criança que está recebendo a mordida. É sempre um assunto que deixa as mães muito constrangidas no caso de quem está com o filho mordendo, e deixa as mães muito aborrecidas no caso das crianças que estão sendo mordidas. Vamos tentar entender um pouquinho do que acontece nessa fase? Geralmente, até mais ou menos os 2, 3 anos de idade, a criança está na fase oral. Ou seja, o prazer dela está na boca. A criança usa a boca para conhecer o mundo, para descobrir o mundo. E entre as coisas que ela faz com essa boca, ela morde. A mordida é uma das formas de expressão com esse corpo. A criança pequena, como ela ainda não tem desenvolvimento da linguagem pleno, ela vai, muitas vezes, falar com esse corpo. Ela vai bater, ela vai puxar o cabelo, ela vai empurrar e ela vai morder. A diferença é que a mordida, ela fica gravada, né, físico, no corpo do outro. Quando a criança empurra, quando a criança bate, nem sempre deixa a marca, mas a mordida deixa. E dói, claro. A gente não pode negar que a mordida realmente deixa uma marca que muitas vezes fica dolorido por alguns dias. Então a gente precisa entender que acontece, é normal da faixa etária, mas tem algumas situações que nós adultos podemos estar fazendo para favorecer que a criança saia rapidamente dessa fase da mordida. Vamos saber quais são? A primeira questão é a linguagem oral. Quanto mais nós estimularmos a linguagem oral da criança, menos necessidade de se expressar com esse corpo ela vai ter. Então é importante não atender aos apontados de dedo da criança, repetir bastante as palavrinhas para ela. Tudo isso vai facilitar essa aquisição da linguagem. Nós vamos ter um vídeo um pouquinho mais para frente para falar só sobre o desenvolvimento da linguagem e vai te dar mais dicas específicas em relação a isso. Mas essa é a primeira dica importante. Brincar com a criança, com a boca, é muito gostoso. Eles são fofinhos, eles são gostosinhos, a gente tem vontade de fazer barulhinho na barriga deles com a nossa boca, a gente tem vontade de pegar aquele pezinho e dar uma mordiscada. A gente gosta muito de brincar com a nossa boca no corpo da criança. É uma delícia realmente. Mas quando a criança está principalmente a partir de 1 ano, que ela já tem uma outra compreensão de mundo e uma outra possibilidade de brincadeira, de imitação, esse tipo de brincadeira pode favorecer a mordida. Porque muitas vezes a criança vai fazer no amiguinho aquela brincadeira que nós estamos fazendo nela, só que ela não sabe a diferença entre o que nós estamos fazendo, que é um beijinho, que é um carinho, daquela mordida efetivamente, e vai acabar machucando os seus amigos. Então, essa é uma dica valiosa. Evite qualquer tipo de brincadeira com a boca nessa faixa etária, porque sem querer você pode estar estimulando o seu filho a morder. Muitas vezes a criança morde porque ela está com uma agonia por causa de dentição que está rompendo na sua boca. Isso é muito comum de acontecer. Então é sempre importante, quando a criança começa a morder, a gente dá uma olhada para ver se tem algum dentinho incomodando, entrar em contato com o pediatra, com o dentista, para saber se tem algum tipo de medicamento, alguma coisa que a gente possa fazer para estar aliviando esse incômodo, porque às vezes a criança morde mesmo para aliviar um pouco essa coceira, essa irritação que dá na gengiva. Então tem algumas alternativas, obviamente, né? Os mordedores, aqueles brinquedos bem molinhos, a gente pode estar ajudando a criança, oferecendo para que ela morda. Objetos mais gelados, tem até alguns mordedores que são próprios para colocar na geladeira. O mordedor mais gelado vai fazer com que adormeça um pouco essa coceira na gengiva da criança. Tudo isso facilita também. Último aspecto importante, como eu falei lá no início, a criança está muitas vezes falando com esse corpo, porque ela ainda não tem uma linguagem oral apropriada. Então, além da gente estimular uma riqueza de vocabulários para essa criança e ampliando essa linguagem, é importante que a gente estimule essa criança a verbalizar também aquilo que ela está sentindo. Quando ela morde o amiguinho porque o amiguinho puxou o brinquedo da mão dela, a gente pode dizer para ela: eu sei que você ficou aborrecido com seu amigo, eu sei que você ficou com raiva do seu amigo, mas você não precisa morder, você pode falar. É importante que a gente já comece a verbalizar os sentimentos para a criança. Sobre esse aspecto do compreender os sentimentos e verbalizar
verbalizar os sentimentos, que é essencial para a criança nessa fase, para que a criança se torne um adulto que consiga assertivamente falar aquilo que o incomoda, aquilo que ele pensa, respeitando a opinião do outro, entendendo a opinião do outro. Isso já começa desde essa fase. Desde o momento em que a criança está começando a se expressar com esse corpo através da mordida ou com outros rompantes, como eu falei, de bater, de puxar cabelo. Você já vivenciou alguma situação de mordida com seu filho? Ele já foi mordido? Ele já mordeu alguém? Conta pra gente como foi. Se as dicas te ajudaram de alguma forma, curta aqui o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, com quem está precisando ouvir um pouquinho sobre a mordida e acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais. Até a próxima!